Olá, você tem dúvidas sobre a sua voz? Quer saber um pouco mais sobre rouquidão? Saber o que faz bem e o que faz mal para a voz? Tem curiosidade de saber se é possível mudar a voz? Assista esse vídeo. Bom, primeiramente é preciso esclarecer que a rouquidão é somente um sintoma. Ela tanto pode ser sintoma de um problema leve, discreto, como por exemplo, foi ao campo de futebol, torceu, exagerou, cometeu abuso com a voz e voltou rouco. Como pode ser sintoma de doença séria. O câncer de laringe, por exemplo, tem como principal sintoma a rouquidão. Por isso, nós não podemos negligenciar a rouquidão enquanto sintoma. Se você tem rouquidão permanente ou conhece alguém com rouquidão persistente, precisa buscar um especialista. Alerte essa pessoa de que ela precisa buscar por um especialista para o diagnóstico. Isso porque o câncer de laringe tem como único sintoma ou como principal sintoma a rouquidão. Se nós fizermos um diagnóstico precoce, a chance de cura fica muito potencializada. A chance de cura de um câncer de laringe diagnosticado precocemente é de 80% a 100%. Então nós não podemos negligenciar a rouquidão enquanto sintoma. Não, ficar sem voz não é normal. Uma coisa é uma situação pontual. Eu tive uma gripe, um processo alérgico e fiquei sem voz. Aí tudo bem, essa é uma situação que não merece alarde. Mas ficar sem voz rotineiramente não é normal. Possivelmente você está escolhendo ajustes fonatórios, ajustes inadequados para produzir a sua voz. E isso merece a atenção de um especialista. A recomendação é que você busque por uma avaliação fonoaudiológica para buscar entender o que é que você está cometendo de abuso vocal, qual é o abuso vocal, qual é o ajuste inadequado que merece ser trabalhado, merece ser adequado. Não, sentir dor ao falar não é normal. Se você sente dor ao se comunicar, ao falar, principalmente se for dor na região do pescoço, dor na região da boca, você precisa procurar por um especialista, precisa buscar por um fonoaudiólogo para que possa compreender por que essa dor está aparecendo. Certamente haverá algum ajuste inadequado que precisa ser investigado. Essas perguntas são sempre muito comuns, né? Gengibre faz bem para a voz? Maçã faz bem para a voz? E é muito comum o gengibre, inclusive em grupos de corais, né? Alguém saca uma caixinha com gengibre, pega uma pedrinha de gengibre e distribui entre todos os coralistas. É importante a gente ressaltar que nada, absolutamente nada, que você coma ou beba vai atuar diretamente sobre a sua voz, sobre as suas pregas vocais. Isso porque o caminho percorrido pelo alimento é diferente do caminho das estruturas que vão contribuir para a produção da voz, da maioria das estruturas, as pregas vocais. Nada passa pelas pregas vocais, nada que você coma ou que você beba passa pelas pregas vocais. Por elas passa somente ar. Portanto, o gengibre ele não vai ter um efeito direto sobre as suas pregas vocais, o efeito é indireto e é um efeito indesejável. O gengibre, assim como a menta, o hortelã, eles têm propriedades anestésicas. Isso vai fazer com que você use a sua voz e não perceba eventuais abusos que você esteja cometendo com ela. Então, não é desejável que antes do uso profissional da voz, antes do canto, antes das aulas ministradas por um professor, não é desejável que este profissional faça uso dessas substâncias. É possível mudar a voz, sim, e o fonoaudiólogo tem um papel importante nesse sentido, principalmente com pessoas que têm problemas de voz, que têm comportamentos vocais inadequados. É exatamente isso que a gente propõe, é uma mudança de comportamento vocal, uma mudança de ajuste vocal para que essa voz saia mais facilmente e mais confortavelmente, com melhor qualidade. Então o fonoaudiólogo trabalha com isso corriqueiramente. Agora, sob o ponto de vista estético, também é possível mudar. Eu tenho uma voz que é muito fina, eu consigo deixá-la um pouquinho mais
grave, um pouquinho mais grossa? Sim, consegue. Um homem, eu tenho a voz grave demais, eu consigo deixá-la um pouquinho mais aguda? Sim, pequenos ajustes são possíveis. Mas nós temos que lembrar que nós nascemos com uma determinada anatomia que nos traz condições ideais, considerando aquele tipo de anatomia, né? Nós temos condições pré-estabelecidas para a produção da voz e nós não podemos fugir muito desta região que é a nossa região de conforto, sob pena de causarmos problemas sérios à nossa qualidade vocal.